E aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Suicide Club. É um mangá que foi lançado aqui no Brasil pela New Pop e é um terror psicológico que é muito bom. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Aqui no canal meu objetivo é falar principalmente sobre anime, mangá, esse tipo de conteúdo geek ou nerd, às vezes fugindo um pouco para outros focos. E talvez um pouquinho sobre a minha vida em determinados momentos, quando eu tiver uma abertura para isso. Então se você tiver interesse nesse tipo de assunto, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber os novos vídeos. Então, Suicide Club é um mangá escrito por Usamaru Furuya. Ele foi originalmente lançado no Japão no ano de 2002 sob o nome de Jisatsu Sakuro ou Suicide Circle. Esse mangá ele é baseado em um filme com o mesmo nome que foi lançado no Japão em 2001. O filme foi escrito e dirigido por Sion Sono. E depois de assistir ao filme, o Usamaru, o autor do mangá, ele pediu ao produtor se ele podia reescrever a história do filme sob o seu ponto de vista, e então ele lançou esse mangá. Se você imagina que o mangá é uma versão quadrinhos do filme, você está enganado, porque eles têm um começo basicamente idêntico, mas com o decorrer da história os focos são completamente diferentes, o plot de cada das duas obras é completamente diferente. Entretanto, existem alguns personagens, nomes de personagens, algumas características com o decorrer da história que se assemelham muito. Porém, os focos e o plot de cada uma das histórias é completamente diferente. Eu assisti ao filme para poder trazer esse vídeo, porque às vezes existiria alguma semelhança, alguma informação que eu podia trazer para cá. Entretanto, meu foco vai ser o mangá. Se vocês quiserem, eu até posso trazer algum dia um vídeo sobre o filme. E o mangá, a história, assim como no filme, vai começar no momento em que numa estação de metrô 54 meninas, 54 estudantes vão até a borda dos trilhos e contam até 3 e se jogam na frente de um trem. E esse momento choca todas as pessoas que estão ali perto. E no mangá, essa cena ela é incrível, porque os quadros que descrevem essa cena, eles são passados de uma forma muito crua pelo desenhista. Existem, toda a violência, todo o drama do momento, ele consegue ser repassado porque, são pedaços de pessoas, sangue por tudo quanto é lado. No filme não foi diferente, é uma cena, mas o filme ele é bem trash, assim. Mas eu acho que esse é o momento mais gore do mangá, é essa cena, porque o desenhista ele não poupa o leitor desse tipo de informação violenta, desse tipo de quadro. E isso é muito interessante, eu acho que esse foi o momento em que eles conseguiram me prender pro resto da história, a partir do momento em que, no meio desse sangue todo, no meio de toda essa violência, uma menina apenas sobreviveu e o nome dela é Saya. Saya Kota é a menina da capa e é a protagonista do mangá. E a partir do momento em que ela sai viva dessa grande tragédia, desse suicídio em grupo, ela começa a formar o que parece ser uma espécie de clube de suicídio, onde outras meninas com um comportamento totalmente autodestrutivo começam a se envolver. Então a Kyoko, a melhor amiga dela de anos, começa a investigar o que está acontecendo para tentar descobrir e tentar evitar que a Saya chegue a fazer qualquer tipo de tragédia. Suicide Club é definitivamente um dos melhores mangás que eu já li. Ele é um mangá one shot, ele tem apenas essa edição, apenas esse volume. E por que eu considero ele um dos melhores mangás que eu já li? Porque ele, desde os primeiros momentos, desde a primeira cena de suicídio em grupo das meninas, ele conseguiu me prender. E eu comecei a querer terminar logo, eu comecei a querer logo saber o que ia acontecer. O autor, ele também não poupa o leitor de cenas de grande impacto, como as iniciais no trem. E existem muitas cenas que ele retrata de uma forma tão crua nos quadros que chega até a causar uma certa aflição. Você fica, sabe aquele tipo de livro, mangá, HQ que você fica meio agoniado lendo? Suicide Club é esse tipo de coisa, porque a forma como os sentimentos das personagens é repassado pro leitor é de uma forma bastante impactante. Além de tudo, o mangá ele retrata alguns temas muito polêmicos e isso foi muito interessante,
porque durante a história a gente pode acompanhar algumas situações como prostituição infantil, comportamento suicida de autodestruição, bullying na escola, uma menina que tem fotos nuas vazadas, esse tipo de coisa. E os sentimentos que as personagens que estão envolvidas nesse tipo de situação querem transmitir são facilmente transmitido pelas imagens do mangá. E ainda assim, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu considerei que em Suicide Club existe uma certa crítica a esses cultos religiosos assim completamente paranoicos, onde as pessoas se envolvem naquilo e dão a vida por aquilo. Existe até um quadro no mangá em que a Sayakota, a personagem principal, ela parece crucificada, o que parece que reforça esse tipo de crítica social. O que eu achei um pequeno problema é que eu acho que o autor ele perdeu um pouco o foco do meio pra frente do mangá e eu não gostei muito do plot final. Eu comecei a ler, a devorar o mangá e de repente chegou em determinado momento que as coisas começaram a acontecer assim. Tipo, ainda vale a leitura do mangá, ele é muito bom. Quanto aos desenhos, eu acho esse mangá com os desenhos dele incríveis. A arte pode não ser tão atraente a princípio. Para um mangá gore como é Suicide Club, eu acho que ele funciona bem. Os traços das personagens, eles transmitem realmente o que precisa ser transmitido. Tipo, quando você precisa ter pena de um personagem, você tem. Quando você precisa torcer por um personagem, você torce. E você desconfia do personagem que você precisa desconfiar. E eu acho que os traços com os quais os personagens foram desenhados influencia muito nisso. E eu acho que funcionou bem porque ele não foi desenhado de uma forma completamente genérica como muitos mangás. E eu acho que a arte dele é um ponto bem positivo. A edição brasileira aqui da New Pop tá bem bonita. É um mangá para mais de 18 anos, como eu já tinha prevenido. Afinal, desde as primeiras cenas ele é bem pesado e o autor não poupa ninguém. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você já leu Suicide Club, deixa a sua opinião aqui nos comentários para eu saber. Ou se você tem algum mangá semelhante para me indicar, deixa aqui embaixo também, porque eu adoro terror psicológico. Mas se você não leu, fica aqui minha indicação, eu acho que você vai gostar muito desse mangá. O plot talvez te decepcione, como eu falei, mas o mangá em si, todo o enredo vale bastante a pena. Então espero que tenha gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!